A conexão. É. E aí, tudo Oi! bem? Acho que agora deu. Tudo bem e com E você? aí, tá me ouvindo bem Deixa eu- aí? Tranquilo. Eu tô Então tá. ajustando a internet. Você não quer trazer o modem mais perto? É a primeira vez que eu vou fazer nessa internet hoje. Então eu Ah, tava tranquilo. ansiosa pra saber se vai dar certo. Ih, mas tá Porque. ótimo, tô te vendo e te ouvindo super bem. Ai, que Tempo bom. real. Eu tô enviando aqui. Tinha algumas pessoas que pediram pra avisar assim que começasse a nossa live. Ah, legal, Tô avisa até aí. enviando alguns convites, porque a gente já vai começar e daqui a pouco não tem mais como parar. Pessoal, quem estiver assistindo a gente, se quiser convidar alguém, ver que o tema é interessante, alguém que você sabe que precisa ouvir alguma coisa do que a gente está falando, ou precisa se informar sobre isso, pode pegar, tem uma setinha, um aviãozinho ali embaixo, clicar e você consegue avisar a pessoa para enviar para falar sobre a live. Tá certo? Hoje eu tô bem feliz porque Dr. Guilherme Leme foi meu professor sobre Ah, infertilidade não fala masculina. isso. Não, não, não. Claro, tem Negativo. que falar. A gente discute casos, é diferente. E ele é muito bom e aceitou estar aqui para conversar com a gente Ah, sobre infertilidade masculina, trazer bastante conteúdo interessante. Eu tive obrigado. algumas perguntas aqui e eu queria que você se apresentasse. Bom, pra começar, se você me chamar de senhor, eu vou ficar nervoso, eu não Foi sei o que sem fazer querer. quando me chamam de senhor assim. Bom, meu nome é Guilherme Leme, eu sou daqui de São Paulo, sou da capital, eu sou urologista. E eu comecei a minha carreira tomando conta de casos de infertilidade masculina. Eu comecei como todos nós começamos, acompanhando um médico mais velho. E depois de algum tempo, né, depois que eu terminei minha residência, né, eu fui residente aqui em São Paulo, fiz cirurgia geral e urologia. Depois de acompanhar um pouquinho esse médico fazendo a parte de andrologia, eu acabei indo me especializar também em produção assistida. Não que eu tenha intuito de fazer só um ou só outro, mas na verdade como uma ferramenta para conseguir entender melhor a andrologia. Você que é ginecologista, você sabe, todo ginecologista sabe disso, é muito difícil encontrar um urologista que se dedique, que goste desse assunto. Normalmente os urologistas gostam muito da parte mais cirúrgica e tal, então eu acabei me encontrando aí nessa parte da infertilidade, principalmente da reprodução assistida, é, obviamente um pouco mais focado na parte de andrologia. Aqui na nossa região não tem, pelo menos aqui na minha cidade, né? Eu tô em Foz do Iguaçu, não tem ninguém que trabalha voltado só para isso. Os uros daqui, claro que eles manejam alguma coisa da parte masculina, da parte de infertilidade, mas acho que como a gente não tem uma clínica de reprodução aqui na cidade, a gente não tem um urologista voltado com esse olhar para a infertilidade masculina apenas. E às vezes é muito diferente da rotina diária do consultório ou da É, prevenção, né? Então, eu acho que é um olhar diferenciado. Eu acho que é interessante quando a gente consegue. Para mim, né? Que estou trabalhando aqui com infertilidade, que estou buscando a parte da infertilidade da mulher, eu gostaria que tivesse uma pessoa que olhasse 100% para a fertilidade do homem e enxergasse como um todo. Então mas seria aí bem bacana. o grande truque é que, na verdade, é o que eu sempre digo, quem toma conta mesmo do casal é o ginecologista, é você que está aí, que está atendendo na linha de frente, aí você que vai dar o primeiro atendimento para o homem. É muito importante que a gente deixe todas as dúvidas que o pessoal for tendo, que a gente discuta, porque no final do dia, Alissa, acaba ficando tudo na mão de vocês, assim, sabe? Vocês que acabam recebendo o casal no primeiro momento. E essa abordagem do começo, ela é muito importante, porque é nessa hora que a gente consegue fazer os diagnósticos, assim. E muita coisa acaba passando, né? A gente, às vezes, vê um monte de... Se a gente pegar aqueles gráficos de pizza que tem em congresso, né, das causas de infertilidade, sempre colocam lá que tem 30, 40% de caso masculino e colocam lá 30, 40% de isca. Na verdade, se a gente olhar com calma, olha, eu te digo tranquilamente aí que, olha, uns 80% dos casos que a gente acaba vendo como isca, se a gente olhar direitinho, tem problema masculino lá, viu? A grande maioria tem Infertilidade sem causa aparente, gente. Isso. infertilidade sem causa aparente. A gente chama de A isca gente, aqui, mas a é gente bom falar o procura que um que é. diagnóstico e não encontra. Tem que procurar.
primeira dica que eu dou, né, dessa parte de fertilidade masculina é que o homem seja investigado. Assim, tem que investigar. Então, é muito importante não restringir só o espermograma, porque tem muito caso que tem infertilidade e o espermograma não pega às vezes, né? Às vezes problemas que são ligados ao homem que não tem a ver com a parte seminal pura, problemas de relacionamento, problemas na parte íntima do casal, problemas às vezes um pouco mais profundos que o espermograma não pega, né, que são as alterações funcionais que a gente acaba vendo com a fragmentação de DNA e com outros exames. Então é importante sentar e começar pelo básico, conversar, fazer a história, a anamnese direitinho, desde o começo. Isso aí é que faz a gente não errar, viu? Investigar o homem. E é interessante, realmente, a gente pega primeiro os casos, né, Guilherme? Porque quem vai primeiro é a mulher. E quem vai Sem levar a dúvida, mulher no sempre. muro vai ser a mulher. Quem vai levar o homem no muro é a mulher também. É isso aí, Então, é isso aí. ela chega no consultório, geralmente assim, o problema sou eu, né? E daí a gente fala, não, eu prefiro que venha o casal com a infertilidade e geralmente eu não vou aprofundar a investigação na mulher se eu não investigar o homem. Ah, mas eu posso fazer. Eu falei, não, enquanto eu não investigar o homem junto, não adianta eu investigar tudo na mulher, fazer exames a mais e aprofundar a investigação se eu não estou olhando Boa. nem um simples espermograma. É E isso eu aí. sempre falo, ai, mas vou ver se meu marido vem. Eu falei, não, traz ele aqui, que se eu conversar com ele, ele vai fazer o exame, eu vou explicar É a isso aí. importância. Então, às vezes, a gente fala de uma forma bem clara. Às vezes, o homem vem envergonhado na ginecologista, principalmente por ser mulher. E a gente fala com bastante naturalidade, bem na lata, Isso aí, o que tem que se ser você dito. está fazendo isso, olha, eu posso te assegurar que você está fazendo um serviço completo, tá? Você está tendo o cuidado. Basta ter o cuidado, ter a preocupação, você vai estar cumprindo 98% dos diagnósticos, você vai pegar na primeira consulta. Então, acho que esse é uma bela mensagem para a gente trazer nesse nosso bate-papo, né? A consulta tem que ser do casal. Do Não casal. importa quem vai atender, se sou eu, se é você, se é um médico urologista, uma outra médica ginecologista, mas o casal, a infertilidade é um problema conjugal. Fazendo assim, a gente erra muito pouco. E sabe, tem várias perguntas que eu recebi para a gente tirar dúvidas hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho da infertilidade masculina em algumas fases da vida. Então, o que a gente espera que pode levar a uma fertilidade no futuro, na criança, no adolescente, no adulto, para a gente entender o que pode resultar na vida reprodutiva desse homem no futuro. Olha, eu vou começar na fase na infância, né? Que acho que acaba sendo até uma coisa que a gente não pergunta na história, a gente tem que perguntar. Tem problemas da infância que podem levar à infertilidade no homem. Eu diria que o mais frequente deles na infância é uma doença que chama criptorquidia, que geralmente o pediatra diagnostica quando a criança é bem pequena ainda, que é o defeito do posicionamento do testículo. Então, aquela criancinha em que o testículo não está na bolsa escrotal, né? O nome é feio, né? Mas é esse mesmo, está no escroto. Então o testículo fica na barriga, então o pediatra vai lá e palpa, o testículo está muito alto, muito para cima. A gente sabe que isso aí pode levar o homem adulto a ter problemas de fertilidade em 40% a 80% das vezes, dependendo se é de um lado ou de outro. Então essa aí já é uma boa dica, né? Um problema que acontece na infância que pode trazer infertilidade depois. Depois em adolescência, né? Na adolescência eu colocaria para te trazer uma das causas aí, acaba sendo a causa mais comum de todas em infertilidade masculina, que é a varicocele, que são varizes do testículo. Eu diria que essa é a causa número 1 que a gente encontra no consultório. E ela começa na adolescência. É um pouco difícil fazer o diagnóstico, porque é difícil um adolescente ir no médico. É muito difícil. Não E tem querer essa cultura, engravidar não muito é. menos, né? Não, isso Porque a não é infertilidade nem vai ser lá nessa. na frente. Exatamente. Assim, a chance seria se a gente examinasse o jovem, fizesse um exame urológico no jovem e ainda é muito. Não existe essa cultura. O homem não é tão evoluído quanto a mulher, né? Seria que as meninas com 13, 14, 15 anos já têm seu ginecologista, já têm uma rotina de acompanhamento. Isso aí nos homens, esquece. Quando sai do pediatra, o homem só vai procurar o médico de novo
Se bobear, o urologista quando ele tiver 50 anos. O homem foge do médico, por isso que é importante aí as esposas fazerem o trabalho e convencerem o homem ao médico. Mas na adolescência seria uma boa hora, porque é nessa hora que começa a se instalar a varicocele, no homem jovem, no adolescente, no adulto jovem. Né? As varizes do testículo respondem por 40%, né? De varicocele, ó, teve uma pergunta aqui. A cirurgia é simples, não é? Essa cirurgia é feita na adolescência ou não? É discutível. Tem alguns grupos que sugerem que se faça, alguns grupos que sugerem que não se faça. De modo geral, se tiver uma varicocele bem nítida no adolescente, pode fazer. É uma cirurgia simples, não é uma cirurgia perigosa, tá? Não é uma cirurgia complexa para quem vai receber a cirurgia. Não é uma cirurgia que envolve riscos, não é uma cirurgia que envolve internação longa, é uma cirurgia tranquila. Mas é uma cirurgia que exige um pouquinho de cuidado técnico por parte do cirurgião. É trabalhosa, dá trabalho para fazer, você precisa fazer com microscópio, você precisa fazer no hospital equipado, por mais que ela seja simples, você precisa fazer no hospital que tenha bom equipamento para você conseguir ter bom resultado. Então ela é simples sim, mas ela precisa ser feita por alguém que está acostumado, né? Tem muitos urologistas no país que fazem muito bem essa cirurgia, e principalmente no hospital que tenha microscópio. A cirurgia de varicocele tem que ser feita com microscopia, senão o resultado reprodutivo não fica bom. Certo. E a gente teve mais uma pergunta aqui que eu acho que é da idade jovem, perguntando se a fimose pode ser causa da queda de quantidade de espermatozoide. Oh, boa, essa pergunta muita gente faz no consultório mesmo, essa pergunta é boa. Não, a fimose ela atrapalha um monte de coisas, mas a parte reprodutiva, em termos de contagem de espermatozoide, qualidade do sêmen, a fimose não interfere em nada, a não ser que seja uma fimose que cause tanta inflamação, mas tanta inflamação, mas tanta inflamação, que o pênis fique infectado. Às vezes acontece, tem até infecção, pus. Aí não tem jeito, porque na hora que tiver ejaculação, vai acabar acontecendo contaminação pela secreção que está infectada e isso aí piora a qualidade espermática. Mas são só casos, assim, são poucos casos de fimose que chegam a isso. Lá do nosso grupo de discussão, lá onde a gente faz as discussões de caso em São Paulo, eu recebi um caso de lá, da doutora Marise Samama, tem uns 2 anos, que era um caso exatamente assim, fimose, uma fimose complicada, com infecção, aí esse caso não teve. Mas olha, que eu me lembre na minha carreira inteira, esse foi o único caso que teve problema reprodutivo por conta de fimose. Como regra, não, e na criança, não, tem que fazer a fimose por outros motivos. E estão perguntando aqui se a varicocele sempre evolui com infertilidade. Não, não é sempre não. A grande maioria das vezes não. Se a gente pegar um monte de homem tem varicocele, né? É uma coisa super comum. Até 15% dos homens adultos podem ter varicocele. E não é todo mundo que precisa operar, porque não é todo mundo que vai ter infertilidade. Alguns homens acabam não tendo problema, podem ter filhos tranquilamente com a varicocele. Mas naqueles homens que estão tendo dificuldade, primeiro, e que tem alteração no espermograma, ou no espermograma simples, ou no exame funcional, e que tem varicocele, que tem essas 3 coisas, aí sim, esses precisam operar. Tá? Então não é que todo homem que tem varicocele precisa operar, mas o homem que tem as 3 coisas, dificuldade para engravidar, alteração espermática no espermograma ou no exame de função, e varicocele, na hora que a gente examina, essa pessoa se beneficia da cirurgia, essa pessoa vai engravidar mais se operar. Certo. E, nossa, já teve várias perguntas. Gente, de azoospermia eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, porque tem algumas perguntas aqui anotadas e a gente vai responder essas que vocês estão comentando. Eu prometo que vamos responder de azoospermia sobre biópsia e tudo mais. Legal. Esse é um tema difícil. Talvez na adolescência também seja mais comum alguns traumas testiculares gerarem infertilidade no futuro. E eu já recebi algumas perguntas no consultório. Doutora, será que aquela queda que eu tive, que bati o testículo com muita força, que ficou inchado, pode ser a minha causa de infertilidade hoje? Ou aquela bolada? Eu acho muito difícil definir a intensidade desse trauma, que às vezes o adolescente teve, para eu trazer isso como causa. Como você trabalha isso para poder orientar o paciente? Tem um truque para a gente saber se é um trauma importante ou não. Olha, se for uma bolada, uma queda, se fosse assim, nenhum homem ia ter filho, porque todo menino na infância, na adolescência, acaba tendo aí uma pancada, uma queda, um acidente jogando bola, é muito comum. Esse tipo de trauma mais corriqueiro, não costuma explicar infertilidade. O trauma que explica problema mesmo, de dificuldade para ter filho,
é o trauma que geralmente leva a criança, o jovem ou o adulto, tanto faz, para o hospital. Tem que ser um trauma importante, com muito hematoma, às vezes é um trauma que precisa de uma limpeza cirúrgica. São traumas pouco comuns. Os principais tipos de trauma que podem levar a problema reprodutivo são os traumas que têm ruptura do testículo. Geralmente são acidentes de moto, geralmente o homem, aí não é a criança, né, já é um homem adulto, ele pode ter uma contusão testicular por um impacto no tanque da motocicleta. Às vezes é trauma esportivo, mas aí geralmente a chave é saber se teve ruptura do testículo. Quando o testículo rompe, ele enche de sangue e o fato de você ter contato do sangue com o testículo pode levar o indivíduo a ter uma formação de anticorpos anti-espermatozoides. Então ele vai ter uma infertilidade autoimune. Ele mesmo vai por conta desse contato que o sangue teve com o interior do testículo, formar esses anticorpos, dá até para medir em alguns exames, e esse indivíduo pode ter problema de funcionamento espermático. Mas a pancada que a gente escuta no consultório normalmente, caiu, quando era criança tomei um tombo. Não é isso, né? Não é isso, não. Tem que ser um trauma inesquecível, viu? Tem que ser aquele que... Geralmente, bolso de Geralmente colete, ele tem uma história trágica. hospital. Geralmente hospital. é uma história... Hospital, precisou de urologista, é um cenário um pouco mais florido. A pancada habitual, não. A doutora Bruna está perguntando se tem diferença o espermograma e do exame funcional? Tem diferença. O espermograma é um exame convencional, um exame básico, né, do sêmen. Ele é, como eu gosto de pensar nele, eu gosto de pensar no espermograma como uma fotografia do sêmen. Então, é uma fotografia de uma ejaculação. É igual um hemograma. Tem que pensar no espermograma como se fosse um hemograma. Ele é uma fotografia do sangue. Então, ele vai lá, conta as células do sangue, mede quantas células vermelhas tem, quantas células brancas tem. O espermograma é a mesma coisa. Você faz uma medida dos espermatozoides, quantos tem, o quanto eles se movem, como é que é o formato deles, e é só isso. O exame funcional não é um espermograma, não é uma fotografia. O exame funcional é um exame que mede, ou direta ou indiretamente, como que o espermatozoide se comporta. É um exame mais difícil de fazer. Tem exames que são super difíceis, nem tem disponíveis para a gente fazer na clínica, né? E tem exames que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia. O mais famoso deles é um exame que avalia indiretamente o funcionamento do espermatozoide, que é a pesquisa de fragmentação do DNA espermático, que a gente já está acostumado, já tem ouvido falar. Esse é um exame de função indireta. A gente não vê lá o espermatozoide andando e trabalhando, mas a gente consegue medir coisas no espermatozoide que se relacionam com a qualidade do funcionamento. Então são exames diferentes. Eu acho que no futuro a gente não vai ter essa diferença. Vai fazer um exame só que vai ter tudo, tanto espermograma quanto exame funcional. Tomara que esse dia chegue logo. Pois é. A fragmentação do DNA é um exame que a gente não tem por aqui. Eu tenho alguns amigos duros, eu fico às vezes perguntando, eu queria que eles fizessem mais infertilidade. Eles fazem, né? Mas é que acho que a gente não tendo um laboratório, não tendo uma estrutura aqui, isso diminui um pouquinho, né, o volume. É claro que o volume é super pequeno numa cidade que não tem. Então, o DNA Frag, essa pesquisa é um exame que a gente não tem aqui. A gente está no espermograma... Mas já ajuda muito, Kruger, viu? em um local tá que ótimo. faz Kruger. Mas aí a maioria já consegue fazer só com esse exame, né? A avaliação mas aí inicial. você já deu aí a resposta mais importante dessa nossa conversa aí. O espermograma tem que ser bem feito. Se você não tem o exame funcional, tudo bem, paciência. Você não precisa deixar de fazer uma boa avaliação andrológica porque você não tem o exame de DNA Frag, ele não é fundamental. Agora, uma análise seminal bem feita, e a gente usa alguns parâmetros para saber se a análise seminal é bem feita ou se é uma análise seminal mais simples. O fato de ter a avaliação da morfologia de Kruger é um bom indício de que o exame é feito com qualidade. O ideal é que o exame seja manual. A gente sempre fala isso lá nas nossas conversas, né, no Gera. Ele tem que ser manual. Dá para fazer na máquina, né, no aparelho automático, né, o exame que chama CASA, né, que é assistido por computador. É um exame que tem seu papel, mas o exame que mais dá informações para a gente, mais confiável, é o exame feito pelo andrologista, pelo embriologista, manual, artesanal, seguindo todos os critérios do manual da Organização Mundial de Saúde, inclusive com a morfologia de Kruger. Bom, eu vou enganchar uma outra pergunta, já que a gente falou de fragmentação de DNA.
Uma paciente perguntou de baixa motilidade, até ela mandou aqui também, sobre a baixa motilidade no espermograma, se tem tratamento, se só engravida com inseminação. Olha, o melhor jeito de pensar nessa pergunta não é pensar assim, puxa, o que eu faço para melhorar a motilidade? Eu preciso melhorar a motilidade de algum jeito? Olha, o que precisa é que tenha gravidez. Tá? Então, o melhor jeito de pensar no problema da motilidade é pensar da seguinte maneira. Puxa, o que será que está... Tem uma alteração no espermograma. Beleza, a gente viu aqui um problema de motilidade. Eu preciso ir atrás disso? Eu não preciso ir atrás da motilidade em si, mas eu preciso olhar para trás e tentar ver e pensar o que está acontecendo, o que será que pode estar acontecendo com o homem, não com o exame dele, mas com o homem, para que ele tenha um problema de motilidade. Então, fez um exame de triagem, que é o espermograma, vê uma alteração, a gente precisa colocar uma lente de aumento nesse homem e começar a procurar. É a mesma coisa que a gente faz com a mulher. Se a gente encontra uma alteração na ístero ou no transvaginal, se a gente encontra uma alteração na esteroscopia, a gente não fica lá elocubrando e tentando resolver um pólipo ou resolvendo um problema de contagem. A gente tenta procurar causas para tentar eliminar as causas e, se não conseguir eliminar as causas, para poder contornar. Então, na motilidade é a mesma coisa. O que eu preciso fazer com o problema de motilidade? Procurar causas. Vai precisar de inseminação? Precisa de inseminação ou de fertilização? Não necessariamente. Se tiver uma causa que dá para tratar, é melhor. Então, às vezes tem varicocele, pode levar a alteração de motilidade. Infecções podem levar a problema de motilidade. Não tem jeito de diagnosticar isso sem ir lá e colocar a mão no homem, entendeu? Então, ou você tem alguém que faz isso para você, ou você precisa fazer, um dos dois, tanto faz. Mas alguém vai ter que ir lá e colocar a mão na pessoa para ver se tem alguma dessas coisas. Varicocele não tem jeito, o ultrassom ele só dá uma ideia, mas tem que ir lá, colocar o cara em pé, abaixar a calça e olhar para ver se tem varicocele. Infecção é a mesma coisa, tem que palpar, tem que examinar. Outros problemas podem ser alterações que levam a estresse oxidativo, intoxicações por metais pesados, por pesticidas, por herbicidas, né? Foi uma pergunta que a gente teve. Foi uma das perguntas que a gente recebeu. Foi uma das perguntas, os herbicidas, a gente pode até falar depois. Mas são substâncias que podem levar a um estresse testicular e, no final das contas, isso pode se manifestar de várias maneiras. Uma delas é com problema de motilidade. Então, quando eu acho um problema no exame, o que eu tenho que fazer? Resolver o exame? Não, tenho que olhar o homem. Vou lá no homem, examino, vou procurar causas, tento resolver. Se eu não conseguir resolver, aí a gente vai ver o que a gente pode fazer para contornar. Uma das coisas que a gente pode fazer para contornar é a inseminação ou a fertilização, dependendo aí de quanto tiver de problema de motilidade e principalmente dependendo muito, muito, muito da avaliação da esposa, da avaliação da mulher. Lembra que a gente insiste muito nisso? O problema é conjugal. Às vezes a minha conduta andrológica eu vou dar com base na sua conduta, na sua investigação ginecológica. E o contrário também, entendeu? Eu falo isso às vezes para paciente, né? Geralmente eu caminho para o uro avaliar e a conversa já começa ali. Eu já aviso o colega: olha, estou te mandando, tem ótimos uros aqui em Foz, todos avaliam super bem. E eu consigo ter essa conversa. E quando a paciente volta para mim, a gente já tá meio que no pensamento do que vai ser o melhor para ela. Porque, na verdade, não adianta falar assim só como resolver o problema do homem. Porque é aquela coisa que eu te falei, a gente trabalha com casal. Não adianta falar que para o homem resolve fazer uma inseminação, mas ela tem 41 anos. E às vezes não vale a pena, né? Então... Teve até uma pergunta que você mandou, que chegou pelo teu Instagram, que é aquela velha pergunta que a gente encaixa muito isso que você está falando. Vale a pena fazer reversão de vasectomia ou não? Depende. Puxa, se tiver um problema, se a esposa tiver feito salpingectomia, tiver tirado as duas trompas, não vai conseguir engravidar naturalmente nunca. Por que motivo eu vou submeter o casal ao estresse de uma reversão? Agora, por outro lado, às vezes tem uma vasectomia feita. A avaliação da mulher me diz que não tem nenhum problema. Puxa, a reserva ovariana está ótima, a mulher é jovem, ela cicla direitinho, o útero está bom por dentro e por fora. Puxa, por que eu não vou considerar a reversão? Vale a pena? Resposta é: depende. Depende do contexto do casal. Normalmente vale. Se não tiver nenhum problema impeditivo, né, por parte da mulher, um problema tubário bilateral, por exemplo, vale a pena sim. Mas depende principalmente da avaliação conjugal.
É, é os dois, a gente sempre vai ser uma soma, né? Com relação a essas alterações de motilidade também, estresse oxidativo, eu recebi uma pergunta perguntando sobre bariátrica. Os pacientes de Bariátrica. bariátrica, né? Algumas mulheres falam, a fertilidade da mulher às vezes melhora. Isso a gente sabe que tem alguns viés aí. Mas e para o homem? A bariátrica ela pode ser negativa para a fertilidade? A bariátrica, ela é, eu diria que, olha, eu tenho uma opinião assim super forte sobre a bariátrica. Eu acho que depois da dipirona, a bariátrica foi a melhor invenção da medicina. Ela, ou assim, o benefício que a cirurgia bariátrica traz para as pessoas é imenso em todas as esferas da vida. Ganho de massa muscular, performance sexual, sobrevida, saúde cardiológica, endócrina, enfim, não tem nem o que discutir, tá? Isso é super claro. O único ponto em que pode ter problemas para o homem que faz é justamente na parte reprodutiva. Tudo que eu posso pensar de cirurgia bariátrica é tudo positivo. Agora, na parte reprodutiva, pode sim ter alguns problemas. Especialmente alguns tipos de bariátrica. Tem bariátricas que a gente só diminui o estômago ou tira um pedaço, né, exclui um pedaço. Tem bariátricas que a gente tira um pedaço do intestino da circulação. E tem algumas bariátricas que a gente são mistas, né? A capela, né, por exemplo, que se você reduz o estômago, faz um bypass, enfim. Dependendo do tipo de bariátrica, você pode ter dificuldade em absorver alguns tipos específicos de nutrientes, principalmente oligoelementos, né? Zinco, selênio. Esses oligoelementos eles são absorvidos em uma porção muito específica do intestino, que é habitualmente uma porção que fica fora da jogada quando o homem faz bariátrica. Então ele pode ter deficiência dessas substâncias, né? Quando a pessoa faz bariátrica, ela troca uma doença super séria, que é a obesidade, por uma doença mais fácil de controlar, que é um nível leve de desnutrição. Só que justamente essa desnutrição é deletéria para a parte reprodutiva. Então o homem que faz bariátrica pode sim ter dificuldades. Às vezes até homens que tiveram filhos antes da bariátrica podem ter infertilidade secundária depois. É bem comum, não é raro não. No espermograma, por exemplo, a alteração mais comum que a gente vê são alterações pequenas de contagem, de concentração, mas a gente vê muita alteração de motilidade. Teve aquela pergunta da motilidade, né? Essa é uma causa de alteração de motilidade. A bariátrica pode levar. Não é que quem fez bariátrica precisa ir para a FIV ou precisa fazer determinado tratamento. Às vezes, contra pós-bariátrica, algum nível de desnutrição que leva a uma performance espermática um pouquinho reduzida. Deixa eu ver, acho que eu já vou puxar algumas coisas de pergunta aqui. Acho que essa da bariátrica já respondeu duas perguntas que tinha aqui. A da vasectomia, só vou complementar. No caso, foi uma paciente que já tem 38 anos, o marido fez vasectomia e aí tá assim, vale a pena ou não vale? Geralmente com 38 anos eu costumo sugerir a FIV, né? Pensando em eficácia, em tempo para resultado, em índice de sucesso. Mas assim, ó, uma pergunta que às vezes também fica a quantidade de material que você tira na punção, dá para quantos tratamentos? Se ele fizer a reversão, talvez ele não precise fazer essas funções. Existe algum limite para essa decisão? Olha, numa punção, PESA, né, que é aquela punção que a gente faz no vasectomizado para tirar espermatozoides, normalmente a gente consegue uma quantidade muito pequena de espermatozoides. Dependendo do laboratório, se é um laboratório que está acostumado a lidar com amostras mais críticas, né, amostras com menos quantidade de espermatozoide, a gente pode eventualmente ter material para 2 tratamentos, tá? Como regra, claro, não estou afirmando que são 2, enfim. A maioria das vezes a gente consegue material para um tratamento só, na grande maioria das vezes. Eventualmente, quando tem alguma sobra, você consegue para um segundo ICSI. Se você está prevendo que, num casal que tem vasectomia, se você está prevendo que você vai precisar de muitos ICSIs, se é uma mulher que tem baixa resposta, você vai fazer mini-FIV, por exemplo, você vai precisar de mais estímulos, a melhor saída é não fazer a punção, é fazer uma retirada aberta, chama MESA, uma retirada que você consegue tirar grandes quantidades. No MESA, você consegue tirar quantidades suficientes para 4, 5, 6 ICSIs com facilidade.
Então, se é uma situação de você já optou por não fazer reversão, a opção conjugal, reprodutiva, foi tirar espermatozoides para o ICSI, se tem previsão de muitos estímulos por baixa resposta, mini FIV, mulher com mais de 39 anos, eu costumo sugerir que não se faça o PESA, porque o PESA dá para poucas tentativas. Aí eu sugiro que se faça o MESA. O MESA você consegue muito material, congela bem, o material de MESA congela muito melhor. No mesmo procedimento, você pode tirar um pouquinho de material do testículo também, então você pode fazer um TESE também. Ou seja, você vai ter uma abundância de material enorme. Isso facilita o trabalho de quem está conduzindo o ciclo, que geralmente é o ginecologista. Sim. Então, esse é um truque para escapar desse problema da punção. Agora, se vai fazer retirada ou reversão, é uma pergunta que tem que vir antes. É muito discutível, tá? A gente usa muito tempo de vasectomia para ajudar a gente, né? Normalmente, vasectomias mais recentes, né, com menos de 10 anos, costumam ter mais taxa de gravidez quando você reverte do que quando você faz FIV. Curioso, né? Mesmo quando a Sim. mulher tem mais do que 37 anos. Mas geralmente não é assim, né? Geralmente a vasectomia já é antiga já, né? Vasectomia com mais de 15 anos, por exemplo, é uma vasectomia já que começa a perder em taxa de sucesso para um FIV. Dos 10 aos 15 anos fica no meio do caminho. Aí a gente precisa levar em conta dados do casal e tudo mais. A grande maioria dos médicos de fertilidade usam a estratégia de dar preferência para a captura com fertilização in vitro, que é uma estratégia corretíssima, tá? Não tem absolutamente nenhum problema. A minha sugestão é escolher uma técnica que facilite o trabalho aí de quem vai conduzir o INSS. E individualizar sempre. Às vezes é uma paciente que fala, não vou para FIV de jeito nenhum, mesmo com 38 anos, vai se indicar a reversão. Cada caso é um caso. Não existe botar todo mundo Sim, numa tabela. É na mesma individualizar. forma. Por isso é importante O conversar com todos, né? desejo do paciente é o item número um do nosso critério de decisão. Então, se realmente tem um casal que tem uma opção filosófica por um tratamento ou por outro, isso precisa ser considerado. Não é que a gente vai obedecer sempre, tudo tem que ser ponderado, mas sem dúvida alguma o posicionamento do casal é extremamente importante. Bom, a Nayane perguntou sobre subinfertilidade. Homens com oligospermia. Oligospermia, gente, é uma diminuição do número de espermatozoides com dosagem hormonais normais, porém no limite inferior. O que investigaria mais? Algo a fazer? Olha, subfertilidade é uma situação que não é claro o que significa esse termo. Eu vou dizer como eu gosto de usar o termo subfertilidade. Subfertilidade é quando a gente encontra alguma alteração na investigação masculina. Então, encontrei uma alteração espermática, uma alteração hormonal, uma varicocele, mas o homem ainda não tentou engravidar. Porque é aquela velha história, né? Para a gente dizer que tem infertilidade, tem que ter tentado por pelo menos um ano sem proteção, ou pelo menos 6 meses se a mulher tiver mais de 35. Às vezes o homem não tentou nada ainda, ele está no momento que ele não está com companhia, ou está no momento em que ainda o casal não está em tentativas, está evitando de alguma maneira. Então aí a gente usa esse termo subfertilidade, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer nessa hora é ser mais ponderado na hora de dar importância para o espermograma, para o exame de hormônio. Porque o que dá peso para a conduta mesmo, para homens e mulheres, isso é o tempo de fertilidade. Né? Então, se tem uma varicocele e o casal está tentando há 2 anos sem conseguir, eu tenho que dar atenção para essa alteração. Se o casal ainda não começou a tentar, puxa, por que não tentar antes para a gente ver se tem infertilidade ou não? Eu gosto muito de usar esse parâmetro para definir a conduta. Uma coisa que eu queria que você falasse, que eu acho importante, e às vezes o homem não. A mulher dá mais importância nisso, mas o homem, às vezes, no consultório, eu tenho dificuldade em botar a importância disso. Hábitos de vida, obesidade, tabagismo, uso de maconha, uso de álcool. Tem gente que fala, mas eu só bebo no final de semana, mas e a quantidade? Você podia falar um pouquinho sobre os hábitos de vida e se isso implica na fertilidade? Bom, já vou começar dizendo que tudo que você falou aí implica e implica negativamente, viu? Para homens e mulheres, para homens principalmente, até porque os homens costumam abusar um pouquinho mais aí. Vou começar falando do álcool, tá? Que é o que dá mais É dúvida no comum, bastante, consultório. né? Muito comum. Bom, primeiro porque o álcool ele tá enraizado na nossa cultura, as pessoas usam mesmo, fazem uso de bebida alcoólica
com mais ou menos moderação, cada um a sua moda aí, mas tem estudos mostrando já o quanto o álcool, o quanto a gente pode atribuir ao álcool quando existe dificuldade, né, por parte da fertilidade masculina. Normalmente, se o uso for moderado, a gente não, os estudos não conseguiram demonstrar dificuldade. Então, o uso moderado, na minha opinião, que a literatura fala, é um uso até meio pesado, tá? Eu acho que é muito, mas normalmente é uma dose de destilado ou 2 doses de fermentado por dia, né? 2 cervejas, Bastante. 2 taças de vinho. Taça, quando a gente vê na literatura, é 120 ml, né? É aquela taçona de restaurante mesmo. É uma taçona. 2 taças de vinho por dia ou uma dose de destilado, né? Uma dose de whisky, de vodka, enfim. É meio amplo, porque tem destilados que tem pouco álcool e destilados que tem muito. Mas, enfim, para a gente ter uma ideia de magnitude, esse é um uso aceitável. Não estou nem discutindo se eu concordo com isso, se eu acho que tudo bem tomar esse tanto de álcool por dia, mas a literatura não mostrou que essa quantidade, de alguma maneira, leva infertilidade. Acima disso, não. Aí a literatura é mais clara. Realmente você tem problemas em todos os parâmetros do espermograma, você tem maior taxa de abortamento, você tem diminuição de todos os desfechos in vitro quando é usado fertilização in vitro. Então, você tem menos fertilização, você tem menos clivagem, você tem menos blastulação, você tem menos implantação, você tem menos tudo, quando o uso é grande. As outras substâncias, essas aí são um pouco mais discutíveis. A maconha, por exemplo, você falou, né, a cannabis, né, o THC, o tetraído-canabinol, tem muitos trabalhos mostrando que pode ter problema. Você pode ter problema principalmente de motilidade. De novo a motilidade aí, né? Então a pessoa que perguntou aí tá ouvindo bastante motivo aí para o problema de motilidade. Mas a cannabis aí pode atrapalhar a motilidade. Tem alguns trabalhos menores mostrando que pode piorar a fragmentação de DNA. Ninguém consegue dizer se é a cannabis, se é o THC ou se é o fumo, né? Porque quando a pessoa usa cannabis, ela está fumando um monte de coisa, não é só THC, né? Geralmente tem um monte de porcaria lá no que a pessoa está fumando. Enfim, então a cannabis tem esse problema. O que não significa que a pessoa que use cannabis, que use por quantidade maior do que essa, vai ser infértil, de forma alguma, mas populacionalmente pensando, sim. É aquilo que você falou, quando vem uma alteração, a gente tem que tentar ampliar o que a pessoa faz no dia a dia, o hábito de vida. Exatamente. E aí é o que você falou, é difícil convencer os meus parceiros homens aí de que precisa se cuidar. Se eu pudesse dar uma sugestão, só uma sugestão aí dessa nossa live aí para os homens, né, para os maridos das suas pacientes aí, seria buscar o equilíbrio. Se tiver equilíbrio, hábito de vida, alimentação balanceada, atividade física, exposição ao sol de maneira equilibrada, consumo sol moderado de álcool ou não consumir, se for possível. Se fizer isso, se fizer as MEVs, né, MEV, as modificações de estilo de vida, só nisso aí você já consegue ter uma resolução de grande parte aí dos problemas em termos de fertilidade masculina. Sem ter que operar, sem ter que tomar remédio, sem ter que ir no neurologista, só melhorando a vida. Exatamente. Com relação... Ixi, eu não posso esquecer das zoospermia, que tem bastante coisa, né? A gente só tem mais 22 minutos de live, acredita? Que é um Instagram pode fazer em 1 hora. A gente pode fazer um de zoospermia depois também. Zoospermia é difícil, viu? Não, mas vamos responder, porque teve bastante pergunta. Prometo que a gente vai falar até o final. Legal. Já que a gente falou de hábitos de vida, hoje em dia tem muito essa moda do orgânico, do não utilizar, por causa do uso de pesticida, herbicida. O que você pode falar pra gente do uso de herbicidas e se pode influenciar na fertilidade? Olha, os herbicidas são um ponto peculiar, né? Tem alguns estudos até, eu não sei em termos de território nacional, mas aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que no oeste paulista tem muita plantação de cana-de-açúcar, né? E lá se usa muito um tipo específico de herbicida que é para controlar ervas daninhas. Especificamente esses herbicidas para plantações de cana-de-açúcar, tem até um trabalho da Universidade Presidente Prudente aí falando sobre isso, uma tese de mestrado, um trabalho bem bacana, mostrando que você, quando tem exposição a esse tipo de agente, né, você tem alterações importantes aí de funcionamento testicular, funcionamento espermático, né, de motilidade, de novo a motilidade, e você pode ter também alterações
sérias de fragmentação de DNA, né, que é um problema funcional. Não tem nenhum estudo grande, assim, efetivo mesmo, definitivo, mostrando que faz diferença você não consumir nada que tenha algum tipo de herbicida, agrotóxico, defensivo agrícola, qualquer coisa desse tipo, e dar preferência só para os orgânicos. Não tem isso demonstrado. Mas a gente sabe que exposição a algumas substâncias, especificamente alguns tipos específicos de herbicida, você pode ter um funcionamento espermático pior. Então, como é que eu gosto de sugerir? Vai parecer que eu estou repetindo, tá? Mas é que, na verdade, eu falo sempre a mesma coisa porque é sempre a mesma coisa. Tem que ter o equilíbrio, assim, sabe? Se puder buscar um equilíbrio, a chance de você diminuir os riscos aumenta muito. Então, se puder reduzir o consumo de insumo agrícola que foi cultivado sem os cuidados orgânicos, ótimo. Acho que é ótimo por vários motivos. Reprodutivamente também é um motivo, tá? Porque os herbicidas pioram, sim, o funcionamento espermático. E para a saúde no geral é bom. As pessoas que Sem trabalham no dúvida. campo, trabalham com agricultura, também tem que ter todo um cuidado de exposição a esses tóxicos. Também pode afetar a fertilidade por todos esses motivos. A doutora Carla está pedindo para a gente falar sobre ciclismo, mas eu acho que mais do que falar só do ciclismo, falar alguns esportes que podem influenciar na fertilidade ou algumas profissões também, que eu acho que é interessante falar. Se você puder resumir Olha, para a gente um pouquinho isso, porque eu acho que é Não. super curioso e as pessoas não sabem. Olha, da parte, vou falar algumas atividades esportivas e algumas profissionais, então. Da parte esportiva, o maior problema não é com os esportes em si, tá? A parte do ciclismo, né, que a Carla perguntou, tem muito a ver com problemas urológicos, não exatamente reprodutivos, tá? Mas assim, você pode ter encarceramento do nervo pudendo, você pode ter inflamação crônica testicular, dor, tal. Problema reprodutivo é difícil. Você precisa ser um ciclista de alta performance mesmo, com muito impacto. Precisa ter um número de horas de pedal por semana muito alto. Não é o ciclista convencional de final de semana. Tá? O maior problema dos esportes é com relação às substâncias. Então, indivíduos que fazem uso aí de derivados sintéticos ou não de testosterona, em dose suprafisiológica, né, são os anabolizantes. Isso aí pode ter Os um impacto suplementos negativo. Os suplementos, né? Você lembra dessa da discussão, hein? academia. Os suplementos da academia. Então, isso aí mas isso aí não é o esporte o problema. Aí é um uso inadequado de uma substância sem orientação, sem cuidado, sem saber o que está fazendo. Isso pode levar a problema. Então, a parte do esporte é mais isso. É difícil ter um esporte específico que leve a problemas. E precisaria ser praticado de uma maneira muito intensa. O problema mais é o abuso dos derivados de testosterona aí de maneira irregular aí. E da parte profissional, né, as profissões aí que a gente sabe que tem mais a ver com fertilidade, aí são as exposições que levam à exposição laboral a agentes químicos ou físicos que fazem diminuir o funcionamento testicular. Então, por exemplo, os indivíduos que trabalham aí em lavoura, que tem muito contato com defensivo agrícola, esses indivíduos são expostos a uma infinidade de problemas. Tá? É muito comum aí no sul isso, tá? Muito comum. Tem famílias inteiras expostas a defensivo agrícola em quantidade altíssima, altíssima, de maneira descontrolada, sem equipamento de proteção individual. Isso aí leva a um monte de problemas, fertilidade é um deles, mas tem uma série de outros problemas, mutações, predisposição a câncer, enfim. Isso é super comum, tá? Ainda outras profissões que podem levar, por exemplo, os técnicos de raio-x, os médicos, né? Os urologistas que fazem muita cirurgia com radioscopia, né? A gente faz cirurgia para cálculo renal, lá tomando raio-x na cara. A gente precisa usar o avental de chumbo, usar o equipamento de proteção. Os urologistas antigamente achavam isso bobagem, não usavam nada, porque era pesado, doía as costas, tal. Mas não pode, tem que usar, porque isso aí você pode ter irradiação testicular. Isso é uma agressão do ponto de vista físico, né? Você tem um agressor físico ao testículo e a radiação ionizante ela é extremamente esterilizante. Óbvio, tem um espectro enorme de doses, né? Uma coisa é o cara que vai fazer uma radioterapia mirando na pelve, tá? Que vai tomar uma dose altíssima. Outra coisa é o profissional que toma um pouquinho de radiação porque trabalha perto de uma máquina de radiação, uma dose muito pequena, tem como controlar. Sim. Mas eu diria aí que essa é uma profissão. Outra profissão também são os indivíduos que trabalham em altas temperaturas, né?
os metalúrgicos que trabalham em fornalha, são indivíduos que estão expostos a temperatura muito alta de maneira crônica mesmo, exposição profissional. Não é aquele aquecimento só que o pessoal às vezes fala no consultório, né, colocou o notebook no colo para trabalhar, tal, esquenta lá a região do genital. Esse tipo de aquecimento aí é marginal, tá? Ele é pequeno, não é problema. Exposição profissional mesmo é o indivíduo que está exposto a temperaturas de 50 O graus, cozinheiro 55 também graus. entra. Quem trabalha na Entra, cozinha. entra porque numa cozinha profissional a temperatura nunca fica abaixo de 45 graus, viu? Nunca. Eu escutei isso de alguns pacientes, chefes de cozinha que eu tive oportunidade aí de atender na minha carreira. Quem tem ejaculação em grande quantidade é mais fértil? Também perguntam muito isso, viu? Não, não é mais fértil. Não necessariamente. Pode até ser muito fértil. Pode ser completamente infértil também. A questão da quantidade de ejaculação, de volume seminal, ela é relevante se o indivíduo tiver uma quantidade muito pequena. O que é uma quantidade muito pequena? Tecnicamente, abaixo de 1,5, 1,2 centímetros, 1,5 ml de ejaculação. Uma quantidade bem pequena mesmo. Aí você vai ter problemas, né, na fase ultra rápida, né? Quando o casal está tendo relação, para ter a fertilização in vivo, você tem lá a ejaculação intravaginal. O sêmen ele tem aquela fase de coagulação, que é a fase ultra rápida, ele cola igual um chiclete no colo do útero, ele vai dissolvendo e vai entrando por capilaridade no útero. Nesse momento, você precisa ter um volume mínimo para ter esse fenômeno de maneira equilibrada. Quando essa quantidade é mais baixa do que isso, você pode ter problemas. Quando tem quantidade muito baixa de ejaculação, é obrigação do urologista procurar alguns problemas de malformação. O mais comum deles é a genesia dos deferentes. É o homem que nasce sem as vesículas seminais, né, que são peças que ficam atrás da próstata, que fazem a ejaculação ser muito, muito pequena. Às vezes o homem nem tem ejaculação, ele tem um orgasmo seco só, que a gente fala. Tem a sensação de ejaculação, mas não tem saída de sêmen. Às vezes tem alguns homens que tomam remédios, né, para próstata, por alguma condição urológica, e aí eles podem se tornar aspérmicos, né? Não vai ter volume seminal, não tem ejaculação. É um efeito colateral do remédio. Obviamente, esse indivíduo não vai conseguir ter gravidez natural se ele não tiver ajuda médica, né? Mas ter muita ejaculação não ajuda, não, viu? Como você orienta a frequência de relação sexual? Porque antigamente falavam que não podia ter relação dia sim, dia também, porque perdia a qualidade do esperma do homem. Mas hoje não é bem assim, né? Tem alguma orientação específica? Você pode falar pra gente? Olha, eu não sei como é a orientação que você dá. Vou te falar a que eu dou, mas olha, eu já te digo que a orientação que eu dou é muito mais baseada na parte feminina do que qualquer outra coisa. Ter relação todo dia não tem problema, tá? Não vai piorar a qualidade seminal, tá? Tem trabalhos que comparam taxa de gravidez com relação, se pegar o período fértil, né? Depois aí você fala como é que calcula o período fértil. Não vou me intrometer nessa parte. Tá no meu feed. Tá no meu feed. Então só olha lá no feed da Alicia que tem lá. No período fértil, tem trabalhos mostrando a diferença entre ter relação todos os dias, dia sim, dia não, e dia sim, 2 dias não. A estatística mostra, do ponto de vista andrológico, que o que dá mais gravidez é ter relação todos os dias. Eu, particularmente, não gosto de recomendar isso para o casal, porque eu acho que isso fica extremamente desconfortável para a grande maioria dos casais. Não pode virar uma obrigação o sexo, né? Também. Não, de jeito nenhum. Isso aí é venenoso para a união e a gravidez ela tem que ser a busca pela gravidez, na minha opinião, ela tem que ser um momento de união para o casal, não um momento de desconforto. Então, como a diferença de eficácia para ter relação todos os dias é muito pequena em comparação com a eficácia do dia sim, dia não, eu costumo recomendar dia sim, dia não, acho que é um intervalo mais aceitável, mais confortável. Agora, se passar para dia sim, 2 dias não, aí a taxa de gravidez já cai muito, cai bastante. Se não me engano, é 33 para 30. Fundamental, fundamental. E tem um outro truque também andrológico que é bom. Geralmente o espermatozoide ele fica vivo no corpo da mulher por 48 a 72 horas no trato genital feminino. Se o casal está no momento da relação que eles estão tendo uma rotina íntima um pouquinho mais frequente, aí 2, 3 vezes por semana de relação, que não sejam todos no mesmo dia, né? Se for espalhado, normalmente vai ter espermatozoide vivo no corpo da esposa quase o mês todo. Então, na verdade, acaba nem sendo tão
é super importante a gente esquentar tanto com o período fértil. Agora, a realidade da maioria dos casais é uma rotina íntima um pouquinho mais relaxada aí. Então, nessas horas, quando a gente vai usar um período fértil, o truque andrológico aí, dia sim, dia não, costuma ser É a o melhor suficiente, sugestão. né? É Vou assim que fazer você uma sugere? É assim que perguntinha. você sugere? É assim que você Eu sugere? costumo falar mais ou menos Ah, isso. Com então relação bateu, beleza. Eu queria fazer uma pergunta rápida de câncer de testículo e depois a gente vai entrar em azoospermia, que eu prometi para quem Beleza. perguntou que a gente ia falar hoje, eu preciso conferir. Não, vamos lá. Paciente com câncer de testículo, a gente sabe que pode ter às vezes na adolescência, no adulto jovem. Quais são as orientações em relação à fertilidade? Se ele estiver fora do país, ele pode transferir? Quantas amostras? Tempo? Ou se, tipo assim, fez químio, não vai mais engravidar? Não tem tempo para retorno de fertilidade? O que você pode falar rapidinho disso pra gente? Ó, a sugestão é a seguinte: fez o diagnóstico de câncer de testículo, descobriu que tem câncer de testículo, tem uma regra na urologia que diz assim: câncer de testículo é a doença urológica que tem que ser tratada com mais brevidade de todas, porque é um tipo de tumor que tem um tempo de progressão muito curto, muito curto. É um dos tumores na raça humana que progride mais rápido. Então, assim, diagnosticou, tem que tratar naquela semana. Tumor de testículo é assim. Então, reprodutivamente, o que você tem que sugerir? Assim que fez o diagnóstico, tem que congelar o maior número de amostras seminais possível. Tá? O número, quem é que vai definir? É o laboratório de andrologia, o laboratório de congelamento. Quem determina o quanto você congela é um cálculo que a gente faz com base na qualidade de cada ejaculação, enfim, tem uma matemática aí para a gente estimar. Como regrinha de bolso de colete, aí 3 coletas costuma ser suficiente, tá? Para ter uma boa segurança. Mas normalmente congelar o quanto antes. Se o casal está fora do país, você tem que congelar rápido, porque ele não vai poder. Você não pode nunca atrasar o tratamento de uma doença oncológica para ter cuidados reprodutivos. Então é o seguinte: se a cirurgia precisa ser feita amanhã, a cirurgia vai ser feita amanhã. Tem que congelar a sêmen até amanhã. Pode até congelar amanhã também, mas não E pode mais de atrasar uma nem um amostra no dia. dia, né? Em caso de urgência, sim, a pessoa Tranquilo, pode fazer mais de uma amostra. tranquilo. Se o homem se sentir confortável, tranquilo, até 3, se ele ficar confortável, que geralmente a pessoa está assustada, às vezes é muito jovem ainda, é um pré-puber, um menino que não tem masturbação, tal, fica um pouquinho mais complicado. Mas se a pessoa está fora do país, congela onde está. Tem que congelar rápido. A amostra pode ser transportada depois, tem serviços que fazem esse transporte aí entre países. O custo, existe custo, mas ele não é um custo proibitivo, dá para fazer. Tá? O ideal é que congele no mesmo lugar onde vai tratar. Mas se não for, congela onde está mais fácil. Depois, é mais fácil você mexer com uma amostra do que lidar com um atraso de um tratamento oncológico. Isso não tem cabimento algum, tem que tratar o quanto antes, tá? Isso Ou tem às que vezes fazer. a gente tem que conseguir um sucesso pós um tratamento químio, rádio e afins. É isso. É melhor É. congelar o mundo. Você Não, consegue tem que transferir para o congelar. mundo inteiro hoje, né? E assim, você tem que congelar antes de fazer a primeira químio. Depois que fez a primeira químio, não é para congelar mais. Porque até hoje ninguém conseguiu mostrar quanto tempo depois que tomou a primeira. Porque a químio ela é um tratamento que interfere no funcionamento íntimo das células, no funcionamento nuclear, genético. A natureza da químio é essa. Então isso pode levar a problemas espermáticos que ninguém sabe o que pode dar nas crianças que vão nascer desses espermatozoides. Ninguém sabe. Então, a recomendação da ASCO, né, da Associação Americana de Oncologia Clínica, né, é de você só congelar até a primeira dose de químio. Fez a primeira dose, acabou as manobras de preservação de fertilidade. Aí é Certo. tratamento oncológico, o foco é aquele. A Miriam perguntou sobre varizes no testículo na adolescência e pode causar infertilidade. A gente já falou sobre isso, essa live vai ficar salva por 24 horas, vai estar lá mais no começo da live e vai depois É ir só pro olhar lá. YouTube, fica para sempre, dá para ver quantas vezes quiser. Eu vou falar um É isso pouquinho de aí. azoospermia. Primeiro, Bora. azoospermia, gente, quer dizer que não tem espermatozoide. Tentou engravidar, o marido fez o exame e veio lá, sem espermatozoide. O que é isso? A primeira pergunta que eu recebi sobre isso é se pode ser temporária. Olha, a zoospermia, pra gente, não é nem que pode ser temporária. Às vezes, não é a zoospermia de verdade. É a zoospermia que a gente chama de zoospermia não verdadeira, né? É quando a pessoa tem um exame que veio nenhum espermatozoide, puxa vida, tá azoospermico e tal. Mas aí, como regra, a gente tem que fazer pelo menos 2 espermogramas. A gente nunca pode dizer que o indivíduo tem azoospermia com um exame só.
Então, a regra é essa. Pelo menos 2 exames de boa qualidade, manuais, aquela história toda. A gente só está autorizado a bater o martelo, tem azospermia, com pelo menos 2 exames em datas diferentes. Pode ser transitória? Pode ser transitória sim, tá? Dependendo da causa. Se a pessoa tiver azospérmica porque tomou algum remédio, que ela se expôs a alguma toxina, se a pessoa fez o exame durante uma doença, às vezes a pessoa pode estar no meio de uma virose, hoje tá na moda e a gente fala das viroses e tal. Mas enfim, isso aí pode fazer uma redução transitória da contagem espermática, e se a contagem de base do homem for baixa já, e cair um pouquinho, cai para a azospermia. Parece que é azospermia, mas na verdade ele é capaz de produzir. Então tem que repetir o exame, tá? Em quanto tempo chave é repete o repetir mais uma exame? vez. Quando tem o primeiro? Pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana. Tá. Mas o ideal mesmo, não está na literatura, a minha recomendação pessoal é fazer alguns espermogramas no intervalo de 3 meses, que é o tempo de uma onda espermatogênica. Tá? Eu espero um pouco mais também. Às vezes, quando vem alterado, repete num tempo mais curto, vem alterado, repete mais pra frente, né? Corretíssimo, corretíssimo. Com relação às causas, né? A gente sabe que muda muito a investigação. A gente tem 4 minutos de live só, mais, Guilherme. Pô, Vamos tá lá, uma pessoa perguntou sobre... Acho que ela quer perguntar de microdeleção do cromos, microdeleção de Y, né? Que poderia ser uma causa de aso, né? Tem que fazer. É uma alteração genética do homem que não dá problema de saúde nenhum no homem, mas é uma alteração oculta. A única manifestação que dá é dificuldade de produção. Então tem alguns tipos de microdeleção, tem 3 tipos que a gente conhece de microdeleção, e especificamente 2 delas, né, tipo A e tipo B, tem a outra que é tipo C, 2 delas são alterações graves e dificilmente esse indivíduo vai poder ser pai. Então, quando tem algum tipo de azospermia, esse exame precisa ser feito para a gente saber se vale a pena insistir, continuar, investigar, induzir, ou se já é o caso da gente cogitar alguma manobra alternativa, tipo sêmen de banco ou adoção, enfim. O banco de sêmen, ele é uma alternativa, e eu acho que uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, a gente tem banco no Brasil, mas, poxa, eu não quero do Brasil, eu não quero daqui para ter o risco de, às vezes, ser uma pessoa que encontra outra, que o mundo se conhece. Dá para trazer de fora, né? Dá para trazer da Europa, dá para trazer dos Estados Unidos. Então, existem essas opções. Ela perguntou especificamente da tipo C. Tipo C, geralmente, é a melhor que tem para ter, tá? Porque a pessoa tem azospermia e tem, eu vi na pergunta, Vivi Mendes, tem uma azospermia do tipo C. Geralmente, se é para escolher uma coisa para ter com azospermia, é microdeleção em ASFC. Porque essa aí é que tem mais chance da gente encontrar espermatozoide dentro do testículo. A chance de achar é de 75%. É um fator de bom prognóstico isso. Diferente da A e da B, que a chance é 0. Aí é um fator de péssimo prognóstico. Aí não vale a pena, né? E tem indicação de biópsia? Tem indicação de você fazer uma captura. A biópsia, o ideal é você fazer a biópsia microscópica, que a gente chama de microtese. Tem indicação. Em ASFC, a indicação precisa de você fazer microtese. Em ASFA, em ASFB, não. Não tem indicação, porque a gente sabe hoje que a gente não vai achar nada. Então, nesses casos, está errado indicar biópsia. A Vanessa perguntou aqui, espermatozoides macrocéfalos e multiflagelares, 100%. Deve ter um Kruger bem baixo. Alterações de morfologia. 10. Kruger muito baixo também pode... O que você pode falar rapidinho? Kruger baixo, principal. Procurar problemas inflamatórios, procurar problemas de intoxicação. A grande maioria dos problemas de morfologia, se eles estão sozinhos, eles não vão levar à infertilidade ou à necessidade de filho. Geralmente eles vêm acompanhados de outros problemas. Quando eles estão acompanhados de outros problemas, aí a gente tem que, além de procurar as causas, considerar as técnicas de reprodução assistida, dependendo das características da esposa e dos parâmetros do espermograma. Pessoal, a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer assim, enormemente, Dr. Guilherme, por ter topado fazer essa live. Respondeu tudo. Ficou poucas coisas de fora, mas acho que deu pra gente falar sobre praticamente tudo. Muito, muito obrigada por ter topado fazer a live. Obrigado você, Alissa. Pessoal, segue o Dr. Guilherme no Insta dele. Tem bastante coisa legal, excelente profissional. Muito obrigada por todo mundo que participou também. Maravilha, obrigado, Alissa. Um abraço aí para você, viu? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigadão. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.